A mama é um importante órgão para a mulher, seja do ponto de vista funcional, que é a amamentação, seja do ponto de vista sensual, de estética ou do seu sex appeal. Então, a mama apresenta vários modos de problemas, vários problemas e, portanto, vários modos de abordar e de resolver os problemas. Nós temos, basicamente, para vocês entenderem, nós temos dois tipos de mama, a mama normal e a mama doente. A mama normal, ela pode ser abordada segundo o tamanho e segundo a forma. Segundo o tamanho, a mama pode ser pequena, média ou grande. E segundo a forma, ela pode ser caída ou não caída, uma mama em pezinho. A mama doente, ela pode ter uma doença benigna ou uma doença maligna, e isto vai determinar o tratamento. Vamos nos focar sobre a mama normal. Em relação ao tamanho, como eu disse, ela pode ser pequena, média ou grande. O importante da mama é ela ser bonita. Existem mamas pequenas bonitas, mamas pequenas feias. Mamas médias bonitas e mamas médias feias. Mamas grandes bonitas e mamas grandes feias. O importante é a mama ser bonita. Então, se você tem uma mama grande e caída, ela tem que ser reduzida e suspensa. Se você tem uma mama média de bom tamanho, mas caída, ela tem que ser só levantada. Se você tem uma mama pequena, você precisa de uma prótese. Se ela não está caída, só a prótese. Se ela é pequena e caída, dependendo do tamanho da prótese que você vai incluir, a prótese pode resolver o problema. Então, tudo vai depender do teu caso e aquilo que você pretende. Existe um conceito errado que a prótese mamária levanta a mama. Isto não é verdade. Isto só pode acontecer quando a mama é muito pequena e a prótese que você põe é uma prótese de grande porte. Mas para isso você precisa também de características específicas. Então, tudo vai depender daquilo que você apresenta como mama e daquilo que você pretende como resultado. Em função disso, eu queria mostrar para vocês como é a anatomia da mama normal, para que depois a gente pudesse raciocinar em cima de cada situação específica. Nós temos aqui um desenho esquemático de uma mama normal, onde nós temos aqui areola e mamilo, os ligamentos suspensores da mama, o contorno inferior do polo inferior da mama com gordura, o músculo peitoral, as costelas, abaixo nós temos o externo, tórax, que não vai entrar em consideração. Nós temos os ductos galactófaros, que é por onde o leite passa até o bebê se alimentar, e nós temos as unidades produtoras de leite, que são chamados os ácidos. E nós temos no meio o chamado estroma da mama, que é o tecido fibroso que dá sustentação da mama. Então, basicamente, a mama é esse órgão, como vocês estão vendo aqui. Função, a alimentação do bebê, e a função sexual da mulher, que é de extrema importância. A prótese mamária é a melhor solução para aumentar a mama. E muita gente pensa, insisto nesse tema porque ele é importante, que a prótese mamária serve para suspender a mama. Não é verdade. Só em situações muito excepcionais a prótese mamária é capaz de levantar a mama. Normalmente a prótese mamária é incluída acima do músculo peitoral. Como nós podemos ver, o músculo peitoral está nessa região aqui, esse é o desenho esquemático do músculo peitoral, numa proporção bem próxima daquilo que realmente acontece. Então, quando nós incluímos, vamos nos lembrar do processo inflamatório, daquele processo inflamatório que a gente, veja, nós temos que abrir um espaço para incluir a prótese mamária. Então, uma vez fechado o espaço, a ferida que se faz aqui é muito próxima daquela ferida primeira que nós estudamos no processo inflamatório, que é a ferida aberta, porque não é a ferida fechada, aquela ferida onde se põe a cicatriz e os pontos e a ferida cirúrgica. A ferida cirúrgica é feita por onde a prótese é incluída, mas lá dentro existem espaços que devem se fechar
pelo processo cicatricial. Então, nós temos muita proximidade com aquilo que acontece na ferida aberta que nós vimos no processo cicatricial. Consequentemente, nós temos que tomar muito cuidado. Nós já vimos claramente que o processo, que o hematoma é o maior problema que existe na retração da cicatriz, né? Que a cicatriz e na cirurgia plástica em geral. Então, conforme o sangramento, conforme as condições cirúrgicas, né, da paciente, nós temos que pôr um dreno que é para tirar a quantia de líquidos. Se nós temos 3 vias de acesso por onde nós podemos incluir a prótese mamária. Nós podemos incluir pela via inframamária, nós podemos incluir pela via areolar e nós podemos incluir pela via axilar. Eu prefiro não usar a via areolar. Por quê? À medida que eu entro para chegar no espaço reto mamário, para instalar a prótese na sua posição correta, eu vou rompendo os ductos galactóforos. E se eu fizer um corte de um ducto galactóforo aqui, eu vou ver que no interior do ducto galactóforo existem bactérias. Essas bactérias são boazinhas, são bactérias mansinhas, mas quando elas estão dentro dos ductos galactóforos. Essas bactérias servem inclusive para estimular a imunologia do bebê. Porém, essas bactérias em contato com o tecido e principalmente em contato com um corpo estranho dentro do tecido, elas podem se tornar agressivas e vão ter suas consequências, como nós vamos ver em seguida. Por esse motivo, eu não gosto de usar a via areolar como uma via de acesso, porque eu vou provocar uma contaminação em volta da prótese. Então nós temos aqui, esquematicamente, bactérias entre a prótese e a cicatriz. Eu estou separando para que vocês possam ver. Estou separando a cicatriz da prótese para mostrar bem a presença das bactérias aqui entre os dois. Antigamente, as próteses eram de paredes lisas. Portanto, elas tinham, ao se formar a cicatriz em volta, a otimização da retração das forças retráteis, cirúrgicas, cicatriciais, melhor dizendo. Ou seja, as retrações se otimizavam. Com o desenvolvimento industrial das próteses texturizadas, o processo cicatricial fica interrompido. Consequentemente, a retração é menor. As forças externas se minimizam e as forças internas se autoneutralizam, de modo que a contração ou a contratura capsular fica muito reduzida. Nesse caso, nós temos grande quantidade de retração. Nesse caso, com as próteses texturizadas, nós temos baixo nível de retração. Porém, se nós tivermos uma carga infectiva importante, com bactérias em grande quantidade, entre a prótese e o tecido cicatricial, que pode acontecer seja pela via de acesso que nós usamos, seja por introdução de bactérias cutâneas que podem ter, ou bactérias de qualquer outra origem, até bactérias que estejam na circulação, elas se instalando ao redor da prótese, elas podem ficar em estado latente. Hoje nós temos observado que depois de 4, 5 anos, está muito frequente a retração cicatricial e o endurecimento capsular com 4 ou 5 anos de pós-operatório. Muito provavelmente pelas bactérias que estão presentes. Isso geralmente vem após um estresse. A paciente, 4, 5 anos depois de ter feito a cirurgia, passa por um estresse muito grande, tem uma redução da sua resposta imunológica, consequentemente as bactérias entram em ação e essa cicatriz aumenta pela ação das bactérias, produzindo então uma situação semelhante à situação da prótese lisa. Então a retração cicatricial acontece depois desse tempo. Então a solução cirúrgica é a menor quantidade possível de bactéria presente no ato operatório. A gente faz de tudo para que isso aconteça, inclusive banha a prótese com antibiótico para fazer com que efetivamente não aconteça uma contaminação maior. Por esse motivo, para evitar a retração cicatricial, nós usamos uma prótese que pode ser, um dreno aspirando os líquidos que se formam em volta da prótese. Este dreno tem que ser retirado o mais rápido possível. Para isso, eu preciso ter uma quantidade pequena de secreção. E para ter uma quantidade pequena de secreção, eu preciso que esse músculo peitoral fique em repouso. Portanto,
é fundamental que a paciente, depois de uma inclusão de prótese de mama, mantenha os seus membros superiores, mãos, braços, etc., em repouso. Quanto mais repouso nos primeiros dias, melhor. Mais rápido eu tiro esse dreno, porque esse dreno pode ser uma via de saída de líquidos, como nós estamos, a esta intenção, como nós estamos vendo. Mas ele pode ser uma entrada de bactérias, o que vai prejudicar o resultado final. Portanto, as duas vias que sobram, que é a via inframamária e a via axilar, são as vias melhores. Excluímos a via areolar pela possibilidade maior de contaminação da prótese ao introduzirmos no espaço retromamário ou no espaço retropeitoral, atrás da glândula mamária ou atrás do músculo peitoral. Vantagens da via de acesso inframamária: é menos traumática e deixa uma cicatriz visível. Vantagens da via axilar: ela é sem cicatriz visível. A cicatriz vai ficar bem embaixo da axila, bem embaixo do braço. Então nós temos, para se dar uma ideia, nós temos aqui o tórax, o paciente levantando o braço, a cicatriz vai ficar nesta posição, embaixo do braço, bem na axila. Então, praticamente invisível. Há um problema que deve ser considerado, sobretudo naquelas mulheres que têm famílias com grande tendência de prótese, com câncer de mama. Quando nós fazemos a incisão axilar, podemos interromper as ligações linfáticas da mama com os gânglios satélites, que são os gânglios que dão a proteção contra um possível câncer de mama. E essa desproteção, essa lesão da continuidade da drenagem linfática acontece por 6 meses, ou no máximo 12 meses de pós-operatório. Então, depois ele volta ao normal. Então, os problemas são postos, o resultado é muito bom, desde que o paciente colabore no pós-operatório imediato para que haja a menor quantidade possível de líquido presente dentro da área operada. Aqui nós temos um esquema em azul daquilo que seria uma mama caída, que é aquilo que as mulheres odeiam. E aqui nós temos na cor escura o desejo e a correção que tem que ser feita. Neste caso, não é previsto a inclusão de prótese de mama, ou é previsto a inclusão de prótese de mama também. Pode ser feita em combinação. Se a mama tem um volume bom, é só feita a mamoplastia. Então é feita a suspensão da mama cirurgicamente, sem inclusão de silicone. Se a mama é pequena, ou se a paciente quer aumentar a mama, então nós fazemos a cirurgia de suspensão mais inclusão da prótese de mama. Vai depender do desejo da paciente e daquilo que a paciente apresenta no pré-operatório e o que ela quer como resultado pós-cirúrgico. Nesse caso, nós temos que fazer a transposição da areola e o mamilo, que está mais abaixo, uma mama caída, para a posição alta. Normalmente, o resultado final vai implicar numa cicatriz em volta da areola e uma cicatriz na coluna, abaixo, ligando entre a areola e o sulco inframamário. Frequentemente essa cicatriz tem que ser horizontalizada também para que se tire o excesso de pele. Às vezes sim, às vezes não, dependendo das características de cada mama. O importante é que a prótese só é incluída quando a paciente quer aumentar a mama. Então nós temos mamas caídas pequenas, mamas caídas médias, mamas caídas grandes. Quando a mama é caída e é grande, não tem indicação da inclusão de prótese. Se a mama é média e caída e a paciente quer aumentar a mama, então tem que ser feita a mamoplastia mais a inclusão da prótese. Ou se a mama é pequena, nós podemos ter uma suspensão natural pela própria inclusão da prótese, ou pode ser necessária também a suspensão da mamoplastia junto com a inclusão de prótese.
São situações muito particulares e muito individuais que têm que ser estudadas em cada caso. Então, fique bem registrado que a prótese mamária só é indicada para aumento da glândula mamária, podendo, nas pequenas mamas, produzir a também elevação do complexo areolo mamilar, fazendo com que a mama fique numa visão ou num aspecto agradável. Nessa situação de suspensão ou redução, não tem indicação e não é incluída a prótese, é feita tão somente a suspensão cirúrgica da mama. A cicatriz pode ser em raquete, como se fosse a cicatriz periareolar, pode ser em raquete ou pirulito, como seja, ou também pode ter uma cicatriz horizontal, dependendo da necessidade, dependendo do caso. Algumas coisas têm que ser consideradas na cirurgia de mama. Quando nós incluímos uma prótese mamária, nós fazemos uma expansão da mama. Se a paciente já amamentou, ela já apresentou um desenvolvimento da mama fisiológico pela gestação, pela amamentação, nós podemos ser mais ousados no tamanho da prótese, porque os tecidos têm elasticidade suficiente para suportar uma prótese no seu interior sem grandes danos. Se é uma jovem que nunca amamentou e quer pôr uma prótese de grande porte, portanto, aquele seio ainda não elástico, não sujeito a uma distensão prévia, esse seio pode sofrer uma distensão exagerada, com uma distensão de todos os nervos sensitivos e de todo o sistema vascular, pode produzir estrias na pele, pode haver uma queda da sensibilidade erógena na região areolar. Então é muito importante que a gente mostre ao paciente a possibilidade de aumento com a inclusão de prótese. Se a paciente deseja uma prótese realmente muito grande, é possível ser feita, mas nós teríamos que fazer uma distensão gradativa, usando uma prótese de expansão, onde a gente põe, é como se fosse um saco vazio, um saquinho, né, de silicone, e a gente vai injetando o líquido para esse saquinho e aumentando gradativamente, devagar, e assim vai produzindo uma distensão daquela mama, dando tempo para que os nervos e todo o sistema vascular, o sistema nervoso, se distenda de um modo gradativo e lento e se adaptando, como se fosse uma amamentação, como se fosse aquela mama distendida para uma amamentação. A cicatriz da mama é sempre um grande problema, porém é necessário que a paciente avalie a relação custo-benefício. Quer dizer, a cicatriz é um custo. Ela precisa saber exatamente o quanto aquela forma da mama desagrada. Se desagrada muito, então é melhor a gente fazer a cicatriz e tratar essa cicatriz. Existem vários tratamentos para que a cicatriz fique bonita, elegante, fina. E a gente tem que disponibilizar isso ao paciente. Agora, existe uma máxima na cirurgia plástica que eu acho que ela é de extrema importância. Grandes problemas, pequenos procedimentos, grandes decepções. Nós temos que abordar o problema do modo clássico, do modo eficiente. Se a mama é muito grande e muito caída, não tem jeito, vai ter que fazer a cicatriz, indubitavelmente essa cicatriz vai existir. E ela vai passar pelas três fases. A primeira fase é bonita, a segunda fase é sempre feia e a terceira fase volta a ser bonita, como nós já tivemos a ocasião de ver no processo inflamatório. Portanto, o que nós temos que fazer é expor ao paciente os problemas, expor a necessidade da cicatriz, expor os riscos que a cicatriz pode causar do ponto de vista estético àquela mama, e a paciente tem que decidir. A relação custo-benefício é favorável à cicatriz ou desfavorável à cicatriz? Quer dizer, é melhor manter a mama como está, sem cicatriz, ou deixar a mama no formato bonito, com cicatriz, e tratar essa cicatriz. As cicatrizes tratadas em corpos que têm respostas normais ao processo cicatricial, elas
costumam ser muito boas do ponto de vista estético. Então, esta relação tem que ser vista e analisada em conjunto pelo paciente e pelo médico. É uma cirurgia muito comum. A prótese de mama, o ideal seria você ter uma mama perfeita, bonita, linda, maravilhosa, grande, do tamanho que você sempre quis. Mas se a natureza não te deu isso, se Deus não lhe deu esse tipo de mama, nós médicos podemos melhorar isso. E o melhor modo que existe ainda hoje é a prótese mamária. Ela tem seus problemas e tem suas vantagens, como tudo na vida. O importante é você avaliar o quanto você sofre pelo teu problema e saber se a troca de um problema por outro problema vai lhe ser favorável ou não. O outro problema é a cicatriz, são os riscos cirúrgicos, enfim, tudo aquilo que envolve uma cirurgia. Muito obrigado.